De volta por aqui com o seu panorama e agora para falar para você sobre a festa de Hanukkah, também conhecida como a Festa das Luzes, que é uma das celebrações mais importantes da tradição judaica e carrega um significado profundo de fé, resistência e renovação espiritual. Aqui em Manaus, a comunidade judaico-messiânica prepara uma programação especial para marcar a celebração de 2025 com um jantar festivo, seminário temático e atividades abertas ao público, reforçando a mensagem de luz e esperança. E para falar sobre o significado do Hanukkah, a importância dessa festa e os detalhes da programação aqui na capital amazonense, a gente conversa agora com o rabino Shaliak Roy Ícaro Moreno, da comunidade judaico-messiânica de Manaus, e a Elisheva Benfica. Eles estão aqui conosco para conversar sobre isso. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Boa tarde, Boa rabino tarde. Elisheva. Bem-vindos. E a gente gostaria que vocês começassem, rabino, por gentileza, explique para quem ainda não conhece o significado, a grandiosidade dessa festa e o que ela representa para a comunidade judaica. Bem, primeiramente, shalom a todos. A gente já entra com essa saudação Hag Hanukkah Sameach, quer dizer em hebraico, feliz festa de Hanukkah. A vocês e toda a nossa grande Amazônia, nosso estado do Amazonas, que nos acompanha aqui na TV Encontro das Águas. Primeiro, nós estamos falando de algo que durante muito tempo ficou restrito à comunidade judaica por muitas razões e muitos motivos históricos do passado. E hoje nós estamos abrindo, com certeza, com a aprovação de leis, como uma lei municipal, uma lei estadual, desde 2014, que transformou a festa de Hanukkah num evento no calendário do município de Manaus e também do estado do Amazonas. E desde o ano passado nós estamos resgatando essa festa. Ano passado foi no Centro Cultural dos Povos da Amazônia e esse ano nós estamos fazendo no Centro Cultural do Palácio Rio Negro, um local histórico para nós, que representa muito da nossa história, da nossa cultura. E nós estamos divulgando o Hanukkah, por quê? Porque Hanukkah é uma festa hoje que ela está transpondo, né, a comunidade judaica para uma universalidade devido à festa também hoje ser celebrada por muitos cristãos. E o motivo disso é que a festa começou lá na terra de Israel, no 2º século antes da era cristã, ou da era comum, como chama os judeus. E isso foi uma luta, primeiro espiritual, depois uma luta cívica e cultural, quando os gregos quiseram mudar os costumes dos judeus de deixar a Torá, as suas leis, as suas tradições, as suas festas, e trazer um outro tipo de cultura. E aí houve um levante de um sacerdote, de um ancião chamado Matitiarro, ou Matatias, e ele com a sua família, com seus filhos, levantou uma bandeira de luta pela restauração da fé judaica e das tradições do povo judeu. E nesse tempo, o Templo de Jerusalém, ele foi profanado pelos sírios gregos, e na restauração do templo, quando se foi fazer a consagração, a rededicação, havia uma menorá, um castiçal de 7 braços, e havia um frasco de azeite, que naquela época só dava para manter a luz acesa um dia. E aí se concebe o milagre de Hanukkah. Porque aquele frasco de azeite que poderia manter a luz acesa um dia, durou 8 dias. Olha só. É daí que vem o significado desse símbolo com várias velas, né? Isso. Iluminadas? Ah, legal. Por isso que é a festa das luzes. Por isso que é a festa das luzes. Entendi. E já no período considerado o período cristão, no nosso calendário, Yeshua, Jesus, que era um praticante do judaísmo, né, um bom judeu, ele vai e participa da festa, celebra a festa. E hoje muitos judeus messiânicos no mundo todo, praticamente a totalidade, celebram Hanukkah. Isso acabou passando para outros segmentos cristãos da igreja, e principalmente hoje nós temos muitas pessoas de fé católica, fé evangélica, que gostam da festa, e algumas comunidades em Manaus
já celebram a festa. Então, agora você tem as luzes no final do ano, que antigamente eram apenas as luzes natalinas, mas agora nós temos as luzes judaicas também, né? E temos o símbolo da Hanukkah. Esse símbolo aqui chama-se Hanukkah. Então, hoje, em muitas cidades, no Brasil e no mundo, muitas vezes você tem uma foto muito interessante. Você tem uma árvore de Natal, mas depois você também tem uma Hanukkah. Como em várias capitais do Brasil, existe Hanukkah, que no plural seria Hanukkiot, gigante, né? Que acesas em várias avenidas, como em São Paulo, outras comunidades judaicas. E aqui a comunidade judaico-messiânica, no segundo ano, nós estamos trabalhando que a festa não seja na sinagoga. Na sinagoga já começou, na noite passada. Mas nós queremos agora, todos os anos, fazer a programação a nível de Manaus para todo o público. E estamos tentando sensibilizar o poder público também para que nos ajude, porque a festa é muito linda e tanto os judeus messiânicos, judeus tradicionais, cristãos, querem participar da festa. E tem muita tradição envolvida nisso. Pois é, falando nessas tradições, Elisheva, conta pra gente que, além da fé, o Hanukkah, quais são os outros valores que ele traz? Os valores que Hanukkah traz para nós também são as simbologias, né? E as tradições. Por exemplo, como o nosso rabino acabou de falar, o nosso símbolo maior de Hanukkah é a Hanukkah, que vocês estão vendo aqui, esse candelabro de 8 hastes. Nesses 8 dias de festas, em cada dia nós acendemos uma vela, até completar os 8 dias. As tradições e esses valores que são as nossas tradições, né, que nós trazemos no nosso dia a dia também nesse período da festa de Hanukkah, a gente realmente está comendo alimentos com óleo, né? Dois dos alimentos são realmente tradicionais da nossa festa, que são os sufganiotes, que são os sonhos, e também os lácteos. Então, as batatas fritas, né? Só que elas são umas batatinhas feitas que parecem uma carinha de sol. Né, que elas são raladinhas, sim. Elas ficam tipo um solzinho, né, com a luz. Né? Então, nós também temos o dreidel, né, que em Yiddish quer dizer peão, mas em hebraico é sevivon. É um peãozinho diferente, mas que tem as letras em hebraicas que foram colocadas após, né? Já mais recente, e tem os nomes em hebraico da festa, Nes Gadol Hayasham. Um milagre aconteceu lá. Né? Então, nós temos essas tradições também e também o joguinho que a gente faz. Esse período é um período realmente de nós mostrarmos os valores da nossa fé, né? De estarmos realmente em comunhão também com nossa família, com nossos entes queridos e também demonstrando também como está escrito aqui, ó, divulgando o milagre, porque realmente foi um milagre que aconteceu naquela época. Que legal. Rabino, você falou uma coisa que eu achei super interessante, o senhor falou a respeito dessa questão das simbologias, né? Tem a árvore de Natal em muitas comemorações e tem bem ao lado o candelabro com as 8 velas. Isso é um grande símbolo também de que a paz, as religiões, enfim, podem coexistir e que esse sentido da irmandade também é uma das mensagens que vocês divulgam e propagam na época do Hanukkah? Sim, inclusive nós temos liderado muito o diálogo interreligioso aqui no estado do Amazonas, pela comunidade judaico-messiânica, com seminários, com eventos. E essa festa, como é a festa da luz, todos nós precisamos desta luz, né? Obviamente, a luz na espiritualidade tem diversas interpretações de várias crenças, várias religiões. Mas nós nos referimos, particularmente na comunidade judaico-messiânica, que essa luz aponta para o Messias de Israel, Yeshua. Por quê? Porque a palavra Hanukkah, as letras hebraicas, elas também têm valores numéricos. Então, quando eu faço a soma dessas letras hebraicas, eu vou chegar a uma redução no número 8. Se eu pego também o nome Jesus e traduzo e coloco na língua hebraica, vai dar Yeshua. Se eu fizer uma soma desses nomes também, do valor, o número das letras hebraicas, eu vou reduzir, vai também chegar no número 8, o mesmo número de Hanukkah. Então, a gente entende que isso chama-se em hebraico gematria. Então, essa festa, na verdade,
e a gente acredita muito no sentido profético das escrituras judaicas, aponta desde os primórdios exatamente para aquele que seria a luz maior, que é a luz de Yeshua, a luz de Jesus. Então, a gente entende que, inclusive esse ano, o tema da festa é Yeshua, luz para a vida, essa luz que a gente precisa para viver, para trazer o nosso entendimento, trazer a nossa paz, trazer harmonia na nossa família, né? E a convivência com o nosso semelhante. Porque dentro do princípio judaico existe um valor que para nós é inegociável, né? É o amor ao Criador, ao Eterno, e o amor ao próximo. Então não existe essa maneira de você estar na luz sem uma relação com o Criador e também viver o amor com seu próximo. Então a festa também, ela enseja isso, né? Como falou a professora Elizabeth, essas tradições todas apontam também para um momento de grande confraternização entre a comunidade judaica, seja messiânica, seja tradicional, mas também a nossa cristandade, que hoje consegue ver na Hanukkah também um significado espiritual. Então a gente vê que os tempos estão mudando. Com certeza. E que precisa mudar, e para melhor, né? E para melhor. E aí eu faço a minha pergunta, porque quais são os ensinamentos que o Hanukkah podem aplicar na vida cotidiana das pessoas, independente de religião? Que todos nós precisamos de um milagre, porque essa também é considerada uma festa. Como aquela luz representou um milagre, que ela só podia ficar acesa um dia, ficou 8 dias, então eu acredito que ela aponta essencialmente para o milagre da vida, né? Que para nós, dentro da Torá, ele vem exatamente de uma fonte, que é a fonte de todas as fontes, que é Deus, Elohim, o Criador. Então, é óbvio que o significado, essa festa, ela vai falar disso. E nessa época também, não só lá no muro, chamado das Lamentações de Israel, mas em muitas comunidades judaicas, nós fazemos sempre uma caixinha de pedidos e de orações. E no ano seguinte, muitas vezes, a gente vai lá e abre aquela caixinha e a gente vê uma resposta de muitas dessas petições, desses milagres. Eu acho isso uma coisa fantástica, porque a gente vive num mundo, às vezes, de tanta desesperança, de tantos problemas. Então, a festa de Hanukkah, ela também aponta para isso, que a gente precisa ter esperança, a gente precisa ter fé, e a gente precisa continuar cultivando os valores essenciais da vida. Perfeito, estamos muito carentes de fé ultimamente e é o que a gente assiste aí, né, mundo afora, aqui no nosso país também. E se for para falar de luz, se for para falar de iluminação, que todas as mentes e caminhos sejam iluminados realmente para que a gente chegue aí no único caminho, que é a paz, a prosperidade, né? E a irmandade, que eu acho que é o que mais importa. E eu queria que vocês deixassem para a gente esse convite, né? Para quem está assistindo aqui o nosso público, para quem nunca participou do Hanukkah e que queira conhecer, Rabino, como é que pode fazer, quem pode participar, onde vai ser a festa. Olha, a festa na sinagoga, ela acontece mais de uma forma restrita para a comunidade. Perfeito. Mas nós recebemos inúmeras visitas nessa época de amigos, de todos os credos, de todas as religiões. Inclusive, nós convidamos agora para a festa o nosso querido cardeal, Dom Leonardo, Perfeito. um amigo também. Nós temos convidado pessoas da comunidade evangélica também. Eu tenho amigos que nós estamos convidando do movimento afro também. E lá você vai ver essa belíssima participação, porque todos nós queremos a luz. Sim. Essa é uma grande realidade, né? E Yeshua é a luz para a vida, né? Então, no dia 20, nós temos o jantar. Obviamente, o Centro Cultural Palácio Rio Negro não cabe toda Manaus. Então, nós temos aí os telefones que nós colocamos à disposição, e particularmente o meu e o da professora Elisheva. Você entra em contato conosco e nós
enviamos para você o convite para você poder participar, né? E obviamente é uma festa que vai ter uma grande orquestra tocando da UEA, do Projeto Musicando, o maestro Dan, que é um dos nossos mais talentosos maestros hoje, jovem, da Universidade Estadual do Amazonas, e ele vai estar fazendo um lindo recital esse ano de Hanukkah, cantando as músicas em hebraico. E aqui existe uma novidade. A única universidade que tem um grupo, uma orquestra, que canta em hebraico no Brasil é aqui no Amazonas. Olha só, que é um honra. trabalho que nós estamos fazendo há alguns anos, e o Grupo Musicando vem se destacando, agradecendo também ao nosso querido reitor André Zogaíbe, que tem feito um trabalho maravilhoso nessa integração. Então, no dia 20, por convite, a programação começa às 19 horas, nós teremos um jantar, nós teremos música e nós vamos poder dançar também, né? Comemorar bastante. Comemorar, Maravilha. se alegrar. E no dia 21, já é a parte mais teórica, nós vamos estar num seminário, palestras, alguns palestrantes, judeus, cristãos, nós vamos falar sobre o significado espiritual, cultural, profético de Hanukkah, que para nós ele envolve uma universalidade, né? Além de Israel, isso envolve as outras nações, os outros povos, outras culturas, e é por isso que eu digo que Hanukkah, brevemente em Manaus, na Amazônia, vai se tornar uma grande simbologia também de confraternização para todos nós. Eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito, mais alguns anos, Hanukkah será uma festa muito popular na cidade de Manaus. Nós vamos passar a comer muito docinho de Hanukkah, muito bolinho de Hanukkah. Então, no domingo, começa às 10 da manhã, termina às 18 horas. Nós vamos estar oferecendo um lanche para os participantes também. E a professora Elisheva também vai estar falando sobre a nossa gastronomia, sobre a nossa cultura, sobre dança. Ela vai estar participando com outros grupos que estão sendo convidados. Então, você é o nosso convidado de honra. A festa é para todos, a luz é para todos. Então, você é muito bem-vindo. Que legal, muito obrigado, professora Elisheva, Rabino Ícaro, obrigado pela presença de vocês aqui conosco, pelas informações, por explicar um pouquinho para a gente, né, do significado do Hanukkah e também por fazer o convite ao nosso público. Voltem sempre, as portas estão abertas. Ótima festa das luzes. Ótima para vocês. confraternização. Muito obrigado.